Boa noite, como é que estão todos? Hoje é um dia especial, né? Vou colocar o fone de ouvido aqui. Espero que todos estejam bem. Eu sou Fernando Guimarães, aqui do perfil Nando Astrocabana. E lá no YouTube o canal é Astrocabana, é uma palavra só, vocês já conhecem, né? Com K no meio, cabana com K, Astrocabana. Bom, eu estou aqui só para falar um pouquinho então do ingresso do Saturno, né? Muitas pessoas estão falando, eu li bastante. Eu acho que eu não vou poder assinar para todo mundo, então já vou dar um tchau, vai ficar gravado mesmo, né? E depois eu vou passar pro YouTube no Astrocabana. Mas falar sobre é muito esperado, né? Porque você veja bem, quem tem 30 anos, vai fazer 30 anos, 28, 30 anos, está recebendo o retorno de Saturno, né? Nasceu com Saturno em Peixes. Quem tem mais ou menos 58, 60 anos está tendo o segundo Saturno, né? Quem está fazendo lá e por aí 90 anos está no terceiro retorno de Saturno. Então é uma coisa importante que leva um tempo grande e você vê as mudanças culturais cada vez mais rápidas nas últimas décadas, né? Desde o século passado até hoje. Imagina, nós já estamos 22 anos dentro do terceiro milênio, não é incrível? Dentro do século 21 é quase inacreditável. A gente já pensava que o mundo já está muito melhor, a mãe natureza, as viagens especiais, mas nós estamos aqui no perrengue, na batalha, né? Como se não bastasse todas as coisas naturais, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Essa relação da natureza com o homem, né? E, bom, tem cientista estudando, tem muito interesse político, então acho que econômico a gente nunca sabe totalmente a verdade. Mas, então, boa noite para todo mundo está chegando. Eu queria falar o seguinte, então. Então, a gente já começa o ingresso de Saturno em Peixes, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu acho importante e a minha contribuição para a discussão, né? Porque vários colegas já falaram. Para começar, então, eu já quero citar um colega, dois colegas, a Marta Pires, do Rio de Janeiro, que ela fala desse né, o símbolo os dois peixes nadando diferentes. Então, Saturno em peixes, por ser um signo mutável também, vai mostrar bem às vezes, a dicotomia, não é? E o oposto, quer dizer, muito de uma coisa, né? Ou muito do contrário dessa coisa. Vamos ver se eu acho um exemplo. Quer dizer assim, muita demonstração de fé, né, de caridade, e às vezes falta total de empatia e cobrança das igrejas, das instituições de igrejas. Eu tenho até uma colega aqui americana, Jessica Adams, tá, que ela fez um estudo sobre reforma nas religiões, né, quer dizer, aqui para o Ocidente, o cristianismo foi bem forte. Boa noite, pessoal que está chegando. Mas várias outras coisas que ela fala também eu quero mencionar. Mas então, isso que a Marta fala e um outro colega, puxa vida, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou deixar escrito aqui. Eu sempre acompanho, ele faz astrologia tradicional. Né, a astrologia tradicional tem assim um pé pesado, Saturnão, pé pesado, chumbo, né? Logicamente que acho que a neurociência fala até disso também. Até boas coisas quando acontecem na vida causam um pequeno estresse, né? E as coisas mais negativas são mais lembradas. Por isso, quando a gente tem pouco tempo para fazer uma análise de previsão ou de atualização do mapa, trânsito e progressões, a gente vê os maiores riscos e os maiores perigos para poder, né? Então são os aspectos mais tensos, porque os aspectos fluidos, geralmente as pessoas não buscam astrologia, ou a não ser que tenha uma oportunidade na vida, não buscam oráculos de astrologia quando as coisas estão suaves, são tranquilas, está tudo dando certo, né? Bom, gente, então é assim, eu quero começar com a pesquisa dessas datas da Jéssica, ela fez o favor de listar, então vou passar para vocês. Estão com papel e caneta aí para anotar, quem não tem, pega, ou se não tiver, depois pegue na gravação, e eu vou passar isso. Eu sempre gosto de passar a parte escrita para o meu blog, né? Quem não conhece, lá no Blogspot, Astrocabana, tem Nando Astrocabana, tem Astrologando Astrocabana, enfim, eu vou escolher um deles e depois eu coloco o link aqui no Story para vocês verem, porque lá vão estar as partes escritas, palavras-chave. É muito interessante, é um método pedagógico da gente lembrar, né, estudar, coisas que precisam ser decoradas, listas, né, que a gente faça assim, trabalhe com palavras-chave.
Oi, pessoal que está chegando agora. Então, vamos ver. Os períodos que Saturno passou em peixes e o que mais ou menos aconteceu. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, você veja bem. Ele estava ingressando em peixes, Saturno, em 14 de fevereiro de 1935 até abril de 1937, né, porque ele entra, depois às vezes sai, volta para outro signo e depois volta, não a esse movimento retrógrado que a maioria dos planetas tem. Os planetas lentos passam um grande tempo, né? Por isso que o trânsito deles por um signo demora às vezes muitos anos, mais do que do movimento heliocêntrico, o Sol, porque do ponto de vista da Terra eles fazem esse movimento, então às vezes marcam bem, né, certos graus do zodíaco, que corresponde a datas de aniversário. Isso a gente vai deixar para uma outra live, porque é muito interessante. Você conhece? É importante ver, não é difícil, né? Saber através do Sol, né, e depois do mapa astrológico qual o grau do Sol do signo que você nasceu no dia que você nasceu. Tá? Isso mais ou menos repete, você vê nossa 360 graus num círculo, 365 dias no ano. Então, mais ou menos a gente sabe que o dia de aniversário que corresponde ao signo, né? Bom, gente, então vamos lá. De outubro de 1937 a janeiro de 1938, depois ele dá um salto e vai aparecer de novo em peixes, né, Saturno, estamos falando, em 23 de março de 1964, acho que é a década que eu mais gosto, gente. Eu era criança, era praticamente criança. Adolescente foi nos anos 70, criança, mas lembro muito bem, tenho uma memória boa de tudo que passava na televisão. Foi um período muito difícil para o Brasil e para o mundo, mas cheio de novidades, então eu gosto bastante. De março de 64 até setembro de 64, ele estava em peixes, depois retornou, e em dezembro de 64 ele volta para peixes e fica até março, 3 de março de 1967. Tá? Depois, em 1993, em maio, no dia 21, ele ingressa novamente, né? Ele tem esse ciclo de 28, 30 anos. 1993 e fica até 30 de junho de 93, porque depois ele passa o movimento retrógrado, geocêntrico, e retorna para Aquário, mas depois de 28 de janeiro de 1994 até 7 de abril de 1996. E depois a gente vai ter agora, então hoje, estamos celebrando, tem que ser com bastante seriedade, né? Lembra eu sempre penso, quando eu penso em Saturno, dentre outras coisas, eu penso naquele personagem, o professor Snape, do Harry Potter, né? Que ele tinha sisudo, carrancudo, dava castigos, mas no final ele queria o bem, não é? No final ele estava colocando limites, e sempre tem alguém, né, que dá o médico, o enfermeiro que dá o remédio amargo para a gente, né? Então, de 7 de março até 24 de maio de 2025, e depois de 2025, de 1º de setembro até 13 de fevereiro de 2026. Então a gente pode ver várias efemérides e vários artigos. Algumas pessoas ficaram com 2025 na cabeça, mas ele fica realmente em 2026. Então, já isso às vezes é esse paralaxe do peixe, né, que é o único animal do zodíaco lá que, vamos dizer assim, vive dentro d'água, respirando, borbulhando. Oi, pessoal, está entrando agora, sejam bem-vindos. Eu estou dando aqui as datas do Saturno em peixes. Agora, eu vou falar então um pouquinho do que aconteceu mais ou menos nessa época, porque isso é uma coisa histórica. E eu dei a data para vocês porque ajuda na pesquisa individual. Você vai no Wikipedia e coloca essas datas, né? 14 de fevereiro de 1935, 37, enfim, essas datas que eu dei, e vocês veem o que estava acontecendo naquele ano e naquela data, que tem a ver com as palavras-chave de Saturno. Acho que a maioria das pessoas sabem as palavras-chave de peixes, né? Eu tenho aqui, fiz um jogo de palavras, então eu coloquei assim, olha, obrigação saturnina, mas é kármica, é uma obrigação kármica, é um fardo que a gente tem que levar, né? E se não consegue negociar, empurrando para a barriga, não dá. Restrições irrealistas, às vezes a gente quer evoluir, né? Pagar o karma super rapidinho em uma semana e acha que vai fazer e tal, e é irrealismo, né? Quer dizer,
é muito importante, o Saturno funciona como um chumbo, não é? Porque os dois não se gostam muito. Peixes é super astral, super sem limite, né? Aquele oceano profundo, e a gente fala assim, o oceano não só aqui da Terra, né? Mas o espaço profundo onde as naves, né? Você vê até nave, né? As naves, os navios, as naves e as naves que ficam singrando no espaço sideral. Então, esse símbolo, que é um grande útero, né, que tem estrelas e planetas. Então, ele é mais irrealista, Saturno é super realista. O Peixes é mutável, tem um jogo de cintura, o Saturno ele tende a ser mais rígido, né, mais sério na tradição, tanto que ele também rege Aquário, que é um signo fixo, tá? Limitações confusas. A gente vê a necessidade de colocar limites, mas fica, sabe aquela cerca meio torta, né, aquele meio centímetro no terreno do vizinho, e dá aqueles problemas. Então, uma autoridade mística. Isso é uma coisa interessante porque, né, separar o joio do trigo tem a ver com os falsos profetas e o verdadeiro profeta. Né? Quem é que vai dizer? Não tem rótulo? Então a gente tem que desenvolver realmente essa parte de intuição, muito forte, a técnica e o pensamento concreto de Saturno, mas com a intuição de Peixes. E responsabilidade social, né? Porque o Júpiter e Saturno já são planetas sociais, eles ligam a gente, no mapa astrológico, à sociedade, aos valores, todas essas coisas. Né? E a partir dele não vem os planetas depois de Saturno transpessoais, mas tudo mexendo. E é interessante quando a gente estuda esses signos que são regidos por Júpiter na antiguidade, né, ou na modernidade, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles Plutão como planeta, eles têm uma frequência diferente, eles fazem a gente perceber o nosso papel de indivíduo no coletivo, a começar da família, a cidade, a igreja, enfim, a descendência étnica, e também a importância e o efeito da coletividade em nós. Às vezes de forma muito castradora, vamos dizer assim, limitadora, castradora. Então, viu como é fácil? Você pega assim palavras-chave, né, por exemplo, para Peixes, que é fluido, gentil, imaginativo, tímido, reflexivo, né, e supersensível, transcendente. Você mistura com as palavras-chave modernas. Eu peguei isso: disciplina, obrigações, principalmente obrigações sociais, estruturas, restrições, limitações, idade adulta ou idade avançada, o passar do tempo, o efeito do tempo, as demoras, os atrasos, figuras de autoridade, a produtividade, a tradição e assuntos de carreira, né, de avanço na carreira. Essas são as palavras-chave modernas que muitos astrólogos associam a Saturno. Agora, se a gente for procurar na antiguidade clássica, né, Saturno tinha uma reputação muito ruim, como muito solitário, restritivo, que trazia má sorte. Interessante que ele colocar a questão náutica, né, os portos. Uma colega falou, né, tudo que era sujo, pobre, miserável, sabe, desempregos, obstáculos, segredos, prisões, dores, acusações, nossa, tanta coisa aqui, sabe, aquele sofrimento pelos impostos, propriedades, as fazendas, né? Quer dizer, tanta coisa. Mas eu acho que legal as posições de supervisão, de gerenciamento, né, da propriedade ou da própria sociedade. Isso é uma coisa interessante, assim, né? A figura do pai, né? Ele é bastante... antigamente eles associavam. Isso é uma coisa importante, porque eu vejo isso especialmente quando Marte, que é super rápido, mais rápido, e Saturno transitam por um signo. A gente vê muito nas notícias e no bate-papo com parentes e amigos, muitas pessoas sofrendo com a saúde, ligados aos órgãos
as partes do corpo e aos órgãos associados desde a antiguidade ao signo em que Saturno ou Marte está transitando. É muito interessante. E em termos também de cultura, muitas vezes a gente vê repetição de filmes na televisão, produções novas de novela ou no cinema, de assuntos que têm a ver com o signo que Saturno está passando, né? O signo, às vezes, Marte está passando também. Eu já vi isso. Júpiter, então, que a cada ano que passa, Júpiter muda um signo. Então a gente vê como os planetas e os signos ativam o inconsciente coletivo, ativam a inspiração dos artistas, né? Artistas, a gente acredita que já sejam inspirados, né, para fazer a sua criação artística. Então a gente vai ver esses temas, né, aparecido de sacrifício. E na saúde eu estava falando, antigamente os astrólogos ligavam que os tendões, as glândulas linfáticas, a fleuma, os rins, e outros órgãos internos, principalmente aqueles que são bem escondidos, né, eles tinham uma relação forte com Saturno. E a gente vê hoje que peixes rege os pés, né? Rege os pés, os ossos dos pés, o inchaço nos pés. Então a gente pode, sabe, os ortopedistas estão sempre cuidando de assuntos de Saturno. E as questões dos pés, uma das coisas que eu trabalhei com essa população de dependentes químicos que estavam fazendo, eles tinham problemas renais, né? Agressões aos órgãos internos por causa da acidez das drogas e do uso contínuo durante muitas décadas. Então eles desenvolviam a neuropatia, não é? que é a perda da sensibilidade dos terminais nervosos dos pés. Então era difícil para caminhar, perigos do tombo, né? Isso com a diabetes às vezes causa problemas seríssimos que precisa de cirurgia. Então a gente fica cuidado, quem já tem essa tendência de sensibilidade, tudo que a gente vê ali, né, calos, dores ósseas no calcanhar, na sola do pé, e, enfim, os inchaços, porque peixe também é água, né? Então, não é para assustar ninguém, mas é que os sinais que os planetas nos dão, eles servem para trazer para a nossa consciência todas essas sensibilidades sociais, seja a nível profissional, político, econômico, familiar, relacional, vocacional e da área de saúde também, né? Então estimula as pessoas a, né, procurar um médico ou prevenir com antecedência. A gente procura sempre ter uma visão mais otimista, mas não pode jogar fora completamente toda a tradição, né, tudo que muitos astrólogos, alguns deles muito ligados, né, à área médica, principalmente na época medieval, eles tratavam, né? Muita gente, algumas pessoas não sabem, eu não sabia então, há 20 anos atrás, por exemplo, que a astrologia foi ensinada nas primeiras universidades e outras medievais na Europa, no curso de medicina. Então os astrólogos eram astrônomos e matemáticos, mas eles davam aulas para os estudantes de medicina na faculdade, né? E as grandes faculdades que começaram e depois se desenvolveu foi na Espanha, na França, na Inglaterra e na Itália. E depois a gente teve no que era a Tchecoslováquia ou a República Tcheca, na Dinamarca, Alemanha, França, Portugal e vários outros lugares, né? Ainda hoje na medicina da Índia, que usam os mesmos planetas, um sistema similar chamado védico ou Jyotish, né? Eles usam também isso, muito importante para diagnóstico e para tratamento. Na China, logicamente, eles usam outro tipo de medicina ligado aos 5 elementos da medicina chinesa e da astrologia chinesa também. Oi, pessoal que está aí acompanhando, espero que vocês estejam gostando, e depois vai ficar gravado aqui esse papo, né? E depois vou passar para o YouTube também, porque é muito importante, vai ficar com a gente, como eu falei aqui, até 2026. E 2026 para mim vai ser um ano muito bacana. Acho que o primeiro semestre até mais ou menos julho. Acho que a gente, né? Eu já vou comprar uma champanhe para estourar, porque eu acho que vai ser muito... Boa noite, Júnior.
também Miuca, tanta gente aí, Fernando, tanta gente falando. Pessoal, vamos ver então aqui, como eu já falei mais ou menos das datas e das palavras-chave. Olha só que eu achei que interessante, então, mais ou menos nessa época. Vamos começar lá atrás, tá? Em 1904, apareceu a vacina obrigatória no Brasil e a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Olha que interessante como a gente está mexendo com esses assuntos agora de novo, durante a pandemia que a gente teve, né? Isso. E depois, em 2034 e 35, o Código Florestal, quer dizer, a proteção do meio ambiente, porque peixe se preocupa com todos os excluídos, né? Todas as minorias que não têm poder e não têm voz. Então isso é uma coisa muito legal que eu gosto. Tá? O IBGE do censo foi criado, se eu não me engano, era no governo de Getúlio Vargas. Já em 1963, não, depois a gente vai passar 34, aqui no Brasil. No mundo, olha que coisa interessante. Alcatraz, que é uma ilha, tem muito a ver com peixes, virou uma prisão. Hoje nem é mais prisão. Prisão também tem a ver com casa 12, que significa 12º signo zodíaco, que é peixes. Então essa prisão que também atribuíam a Saturno, tá? A Constituição brasileira, olha a questão como a Constituição, né, Saturno é muito disso, de leis, de regras, de tudo que a gente entra num clube, né, numa associação, tem aquele esqueci como é o nome agora, os estatutos, famosos estatutos, né? Que mais? Você vê que foi mais ou menos nessa época que Hitler inicia o regime nazista, né? Que começa uma repressão das igrejas, peixes. Na Alemanha, o Conselho do Vaticano faz reforma. O cristianismo, parece que as igrejas, a fé, o cristianismo é muito mexido nessa, sabe, é exigido, quer dizer, mais pessoas deixam de ter fé e mais pessoas querem voltar a um estado mais responsável, sério, de religião, ou que seja feito essa colega americana colocou mesmo isso aí, né, que a reforma da religião, dizendo que a igreja da Inglaterra começou a aceitar em 65 as mulheres sacerdotes, os direitos de minoria. Olha a coisa voltando. Em 1933, 34 também, ela diz assim que 98% da Alemanha que elegeu Hitler se diziam cristãos, 98%, são 66% protestantes e 32% católicos. Então a gente tem que perceber isso, porque isso é uma discussão, quer dizer, como é que a gente vai achar a política dentro de uma religião ou dentro de um cristianismo? É fácil quando a gente vê o patriarcado, os homens que, né, são sacerdotes, então tem todo um outro esquema, as minorias que sofrem, né, a intolerância religiosa, também contra gays, contra mulheres sacerdotes, contra uma série de coisas. O Papa Francisco, ele tem um jeitinho, né, o jupiteriano, sagitariano, de peixes, ascendente água, câncer, em que ele quer ver a reforma, mas olha a resistência que ele está tendo dentro da igreja, dentro do Vaticano e entre os católicos do mundo inteiro, né? Porque se tem gente que fala dessa a sensibilidade, a empatia, o combate à pobreza, à fome, à miséria e à doença, realmente é peixes, né? É Júpiter em peixes, é Netuno em peixes, e Saturno não quer conversa. Saturno fala assim, tudo bem, vamos fazer um levantamento de fundos, mas tem que ser sério, tem que, sabe, Saturno é super contra certinho, super contra a corrupção, né? E às vezes o peixe está tão distraído fazendo a caridade que não vê a corrupção passando debaixo do próprio nariz, né? Então, muitas vezes religiosos confundem política, econômica e social com ideologia religiosa, e a gente tem exemplos desde a Alemanha nazista
a Itália fascista, os Estados Unidos, durante alguns presidentes que passaram por lá e usaram a religião, a Bíblia na mão, vocês viram? Isso tudo, na era de Aquário, gente, não vai ter mais lugar, mas a gente está caminhando. Carlos, tá, um monte de pessoal que está aqui, eu agradeço a presença de vocês. E que mais? Eu acho que eu falei um pouco de tudo aqui, né? 63, 34, eu acho que eu falei um pouco de tudo isso aqui, né? E agora a gente, o que eu acho que eu estou para terminar aqui. Se vocês tiverem pergunta ou comentário, gente, ficam à vontade para colocar aí, tá bom? Deixa eu ver. Em 93, eu esqueci de falar, eu achei importante. O Dia Mundial das Águas foi instituído. Olha que coisa interessante. Em 22 de março, Dia Mundial das Águas. Ó, né? A água de peixes aí. E a gente vê água por todo lado também. 300 garimpeiros assassinaram 30 Yanomamis. Busquem lá, gente. Não acredito na minha palavra. Vai no Google, vai na Wikipédia. Tá? Por volta de aí, maio de 1993 ou no ano de 1993. Tá? A chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral. Quer dizer, você entendeu? Essa coisa bem ideias de Hitler, né? Que é limpar minorias, que sabe, e a luta que se vê um outro lado, porque é um pêndulo, né? Quanto mais violência a gente tem, outra violência vem no lugar para poder grupos que querem salvar, então, os indígenas, os fracos, né? As crianças de rua, os moradores de comunidades pobres. Então, a gente pode, infelizmente, estar vendo coisas parecidas, né? Porque tem dois grupos assim que eu vejo, tem três grupos. Primeiro, a questão da saúde mental está muito ligado. Saúde mental, desde assim da leve, né? A cabeça não está muito boa, mas ansiedade, depressão, pensamentos mórbidos ou suicidas, ou atração, né? Talvez comecem a surgir filmes mórbidos contando biografias de pessoas que sofreram abusos, né? Quer dizer, essa questão do abuso vai começar com Plutão agora, já que Plutão esse ano e até o ano que vem, saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, sabe? Abusos de menores, abusos dentro da própria família, vai ser um escândalo, hein? Escuta o que eu estou falando para vocês, porque todo mundo culpa o vizinho, né? Mas os abusadores, infelizmente, têm o mesmo DNA das crianças. É uma coisa, enfim, não vou falar hoje não sobre isso, tá? Mas a questão da fé, da religiosidade, a questão da assistência social, de ajuda às pessoas que não têm como viver, né? Não tem o que comer, não tem como viver, com uma ligação histórica, né? Não que caiu do céu e nasceram assim, pobres e necessitados, né? E também tem a questão kármica para quem acredita, então não pode ser usado como justificativa, como o espírita baiano lá está fazendo com o espiritismo, né? O Divaldo Pereira Franco, infelizmente, então a gente não sabe ao que atribuir, né? Porque todo mundo é humano. E, enfim, não cabe julgamento de caráter, mas tem pessoas que falam o que quer e depois ouvem o que não quer, né? Mas a saúde mental é um ponto importante. Então, a indústria farmacêutica que vive do lucro, né, da venda de vários medicamentos, principalmente para a saúde mental, mas vários medicamentos cuja cura já poderia ter sido descoberta, mas aí tem um interesse econômico, né, tem um interesse financeiro das perdas bilionárias, né? Então isso vai ser revisto. Alguma crise nessa questão, né? Você vê os Estados Unidos que sofrem muito com isso. Você sabe, até pessoas que não podem pagar por injeção de insulina fazem contrabando do Canadá ou morrem. Olha a coisa, né? Pessoas que não têm seguro de saúde, não têm condições, com tratamento de câncer, tratamento de diabetes, porque não tem a medicina social nos Estados Unidos, como tem no Canadá, como tem na Europa, uma série de coisas. Então, e dependência química, isso é importante ver, tá? Esse flagelo da dependência a químicas que
prejudicam muito o corpo, a saúde, o cérebro, né? Sempre que acaba alimentando questões de crime, sobre o crime, mexendo com a questão da sexualidade, a gente vai ver muito disso. E temos, isso é uma coisa importante, olhar no nosso mapa astrológico, a partir do ascendente, onde está o início do signo de Peixes, né? E a gente vai ver, ele fica mais ou menos quase uns 3 anos aí, então vai ser um ano no primeiro decanato, no início do signo, um ano no segundo decanato, que é o meio do signo de Peixes, e um ano no terceiro decanato, porque as pessoas que nasceram com Sol em Peixes ou ascendente em Peixes, né, que sentem bastante isso, até a Lua em Peixes também, mas isso vai depender a época do ano, e durante a fase de 3 anos é se ela nasceu, ou tem um ascendente, ou tem um aniversário no início do signo de Peixes, no meio ou no final. Mas isso, uma consulta com um estudante avançado de astrologia, com um astrólogo, dá para definir, porque o Saturno vai fazer uns aspectos interessantes. Eu vou colocar aqui e vai ser a última parte então aqui do papo. Eu não consegui contar quantos minutos eu estou conversando aqui com vocês, mas eu gostaria que as pessoas, assim, quem estuda astrologia também, o astrólogo, prestasse atenção que o grau 1, do grau 0, grau 1 de Peixes faz oposição ao grau 1 de Virgem, que é onde está a estrela Régulus, uma das estrelas reais, estrelas fixas, super importante, que é o coração do reizinho, que tem a ver quando o Papa Francisco assumiu, ele saiu do palácio, foi morar numa casa simples, assumiu o nome de Francisco, né? Francisco de Assis, que tinha pé descalço. Então você veja que a Régulus sai da constelação, né? Não sai da constelação, desculpa, da constelação de Leão, que é o rei, né? O rei, o poderoso Leão, e entra no zodíaco tropical em Virgem, que é da simplicidade, né, do celibato, da purificação. Então, Saturno aí vai enfrentar e vai questionar as pessoas que ainda pensam que tem o rei na barriga, né? Que fala assim, você sabe com quem você está falando? Essas pessoas também estão com os dias contados, porque o orgulho leonino, e nós temos o leão e sol no nosso mapa astrológico, então em algum lugar nós somos vaidosos, e orgulhosos no mapa astrológico e na vida, né? Narcisista e todas essas coisas perigosas que atrapalham muito os relacionamentos humanos dentro da família e namoro, casamento, vai estar enfrentando Régulus aí em Virgem, tá? E se você pensa também do grau 0, primeiro grau de Peixes a 6 de Peixes, onde o Saturno vai transitar agora nos próximos meses, anos, é onde está o ponto vernal, é onde está o final da era de Peixes. Lembra, né, que as eras vão andando para trás. Saturno e os planetas entram no signo no 0 grau, 1 grau. Mas o ponto vernal, o equinócio, está andando para trás, então está saindo de Peixes pela porta da frente, né, não pela porta dos fundos. Ou seja, vai entrar em Aquário pelas portas do fundo, no grau 29 de Aquário, que é justamente essa transição que ele fez de ontem para hoje, de 29 de Aquário para 0 de Peixes, que é o primeiro grau de Peixes. Então a gente está aí mostrando a importância, não é? O gerenciamento. Isso, o Edra falou, passagem de Régulus de Leão para Virgem, né? E esse ponto da passagem, você percebeu, Esdras, que é oposição ao ponto vernal que está passando de Peixes, que é o oposto de Virgem, para Aquário, que é o oposto de Leão. Olha esse eixo importante, gente, vai ficar com a gente durante séculos, eu acho, pelo menos uns 2 séculos, até a era de Aquário chegar. Então, esses signos mutáveis de água e terra, e depois de ar, era de Aquário com o oposto em Leão, são super importantes esses símbolos. Vira e mexe a gente vai dar de cara com eles, porque é o que a humanidade como um todo tem que ver, assimilar, praticar, resgatar, para a gente poder entrar com o pé direito, vamos dizer assim, na era de Aquário, né? E que mais? O Saturno em Peixes vai fazer um sextil
amplo, né, com Urano em Touro. Eles estavam brigando, lembra que eles brigaram todo? Nossa, Saturno em Aquário brigando com Urano em Peixes. Mas agora eles estão em signos Água e Terra, Peixes e Touro, Urano e Saturno. Eu acho uma coisa legal, principalmente para o ano que vem, que Júpiter vai encontrar com Urano aí em Touro, né? E vai ser super legal onde você tiver Touro no seu mapa. Mas nós vamos falar mais sobre isso depois. Ele faz esse Saturno, faz esse trabalho, porque depois, quando Saturno ingressa em Áries, ele encontra depois também Urano em Gêmeos, bem lá para frente. Eu acredito, vai ser 2025, não vai ser depois. Eu estou falando dos aspectos, não é perfeito, né, é exato angular, mas de elementos. Eu gosto muito como os antigos, e a Índia faz isso, trabalhando com os elementos compatíveis, né? E também o Saturno em Peixes vai fazer, quando Júpiter entra na realidade Júpiter é mais rápido, entra em Touro esse ano, e ele faz um sextil bonito com Saturno. Então tem muita oportunidade, gente. Não tem. Ezra, é uma discussão que é só para quem tem muita energia para jogar fora, entendeu? De energia mental, psicológica, discutir o sexo dos anjos, por exemplo, né? Quando que é a data aproximada da passagem de eras. Como são milênios, isso para a gente essa passagem é um lusco-fusco. Então, se você vê, nós ainda temos força da religião, que é Peixes, muito grande no nosso, né, e preconceito no nosso planeta, isso é Peixes. Mas nós já temos internet, nós já temos sondas espaciais, sabe, que não é mais Peixes, né? A conquista de Marte, tudo isso, internet, celular, que já é claramente Aquário. Mas nós estamos aí nessa, né? Quem quiser e tiver tempo e saliva para debater, legal, né? Eu leio, assisto Agora, se eu tiver uma intuição forte também, você entendeu? O sagitariano às vezes tem uma coisa assim, tem uma pancada na cabeça, você sai profetizando aí. Também não me nego a fazer isso, sabe? Porque os astrólogos, a astrologia de Peixes é diferente da astrologia de Aquário e é diferente da astrologia de Capricórnio, sabe? Então, todo mundo os astrólogos recebem preconceito dos cientistas e dos religiosos, etc., mas eles acabam jogando o preconceito em cima de oraculistas, clarividentes e astrólogos de casa 12, que a gente chama, né? Astrólogos netunianos, astrólogos piscianos, que poderiam fazer previsões simplesmente jogando a borra de café, pegando na mão da pessoa, fechando os olhos, ou fazendo um mapa astrológico, ou o tarô, qualquer tipo de oráculo, porque é só de nada as ordens, é só um meio, né, que eu gosto muito, é um meio científico no sentido que a gente tem efemérides, né, eu gosto de ir no observatório astronômico para olhar as estrelas, os planetas, eu gosto de tudo isso, fazer essas continhas de progressões, trânsitos, mas tem uma parte artística, uma parte intuitiva, uma parte que nem acho que os robôs, a inteligência artificial não vai conseguir criar muito se não for alimentado, né? Eu acredito, não sei, né? Mas que tem a possibilidade de evoluir bastante, né? Se a medicina vai utilizar a inteligência artificial, que é bem Urano em Aquário, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, a inteligência artificial robô, gente, viagens espaciais não tem jeito como vão estar, hackers também, né? Bom, gente, a última coisa que falta dizer aqui é o seguinte, que Saturno, esse ano também, em junho, nós vamos falar Sedna, que é um plutóide, além da órbita de Plutão. Sedna, que é uma deusa dos povos gelados, que antigamente a gente chamava de esquimós, que moram nos iglus, no norte do Canadá, na Groenlândia, mas eles se intitulam, o nome deles tribos, são a etnia Inuit, com I, né? Inuit, temudo, Inuit. Então, se vocês, Sedna, S-E-D-N-A, se vocês forem lá no Google e na Wikipédia, dá uma olhada, gente. A Sedna na mitologia desse povo, Sedna na astronomia, que foi descoberto junto com o tsunami asiático, tem tudo a ver, tá? Em
2004, e Sedna na astronomia e astrologia, né? Então é astrologia, astronomia, mitologia, vão dar as cartas a partir muito forte. E ela faz um aspecto, está fazendo um aspecto, Sedna entrando em Gêmeos e Saturno em Peixes, eles vão fazer uma quadratura, e isso tem muito a ver com a briga do patriarcado, da autoridade, da rebelião dos filhos e filhas que não querem mais casar. Lembra que a gente vê essas novelas? Casamentos, na Índia também fazem, casamentos arranjados por uma questão financeira, econômica, sabe? Seguir a profissão do pai, né? Continuar a indústria, a empresa familiar. As brigas já começam a partir desse ano. E também é um signo mutável. Quer dizer, a gente tem que ter. Oi, Denise, oi, tem a pessoa entrando. E as bagagens e conquistas de uma era permanecem, não é? Eu acredito que sim, porque se a gente não fica com essa bagagem, eu acho que deveriam ir para museus. E acho que os museus agora vão ser muito interessantes por causa da tecnologia, não é? Por causa do acesso à distância, não vai ter barreira linguística com Urano em Gêmeos, a gente vai poder acessar qualquer biblioteca, qualquer museu, qualquer professor dando aula em qualquer idioma, que a tecnologia vai traduzir tudo. Então essa bagagem tem que ficar para a gente poder aprender e para a gente... tudo simbolicamente, né? Metaforicamente, tudo que é cultural, que acontece... na história humana serve como tijolo e suporte para o que está sendo construindo, né? Porque o progresso se mede assim, né? É sempre para frente e sempre para cima, que é o eixo, né? O grau da flecha de Sagitário. Gente, então já falei de Sedna, falei de Saturno, de Urano, de Júpiter, falei dos graus, né? Falei da Régulus, falei do ponto vernal, falei das reformas em religião, saúde mental. A única coisa que eu tenho medo, gente, é antes do Netuno sair de Peixes, quem sabe Saturno dá uma segurada, sabe? Esse fanatismo religioso junto com cultos a drogas lícitas e ilícitas, né, para a expansão da consciência ou para a cura ou para alguma coisa, pode gerar assim tragédias que a gente teve no passado. Lembra assim, nos Estados Unidos é rei dessas coisas, você vê, também não é para menos, tem planetas super fortes no mapa, né? Regido por Júpiter, Estados Unidos. Então tem aqueles suicídios coletivos, o pessoal que diz que ia pegar carona na cauda do cometa, que o disco voador ia pegar, que ia ter sabe, as pessoas saem de casa, lavagem cerebral. Então eu acho que o Saturno vai dar uma segurada no Netuno, porque realmente quando tem aspectos fortes, todo ano quando a gente está passando em Peixes e aspectos fortes, há uma confusão, um paralaxe, né? Como existe no Aquário, a gente põe o dedo aqui, pensa que vai mexer no peixe, mas a gente põe o dedo aqui e o dedo aparece aqui, porque tem essa coisa. Antigamente as máquinas fotográficas com a gente também tinham paralaxe. Então esse paralaxe de Peixes faz muitas pessoas acharem que o que é realidade, o que é simplesmente uma projeção, um cinema. Tá? Tem um comportamento de cardume, um comportamento de bando de aves que vão juntas, um comportamento de gado, sabe? Vaquinha do presépio. Isso é contra a evolução, isso é uma fase, né? Evolutiva, mas é contra a evolução, contra a consciência, contra a individualidade. Vânia, eu também estou acabando, tá? Eu agradeço vocês, gente. Se ninguém, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora, se alguém tiver comentário ou pergunta, pode fazer, senão eu vou encerrar aqui, vai ficar gravado aqui. Se vocês gostarem, por favor, deixem nos comentários, indiquem para outras pessoas, e daqui a pouco eu vou passar essa live aqui também, esse bate-papo, para o meu canal no YouTube, para as pessoas que estão lá, são assinantes, mas não são meus seguidores no Instagram, possam ver também, tá bom? Então, obrigado, Nassif. Alguém mais quer comentar, quer fazer pergunta? Obrigado a todos que estiveram presentes aqui, os que entraram, os que acenaram, os que disseram oi, os que comentaram, e também obrigado para quem está assistindo, conseguir assistir do início ao fim. Vocês podem anotar todas essas informações, eu vou colocar no blog, coloco o link, porque aí vocês vão ter por escrito muita coisa do que eu falei aqui. Eu sei que é muita informação, né? Oi, Rani, obrigado, amiga. Então, vamos lá.
Muito obrigado também. Gente, é uma oportunidade de servir muito grande, de uma forma séria como Saturno, né? Os dois têm má fama, signos de água, peixes, que é casa 12, né? Atrás de Áries, Saturno, má fama, mas é tudo nosso, tudo dentro de nós. Nós fazemos parte, somos todos um, né? Precisa um pouco do sol da terra, o humor sagitariano, um calorzinho de fogo, porque Saturno é frio, Peixes também é. Gente, então muito obrigado. Vou desligar agora, eu agradeço demais. Tá? Conto com vocês, vai estar lá no YouTube, divulguem nosso canal, é super importante para a gente crescer. Tá? Então essa foi minha contribuição, inclusive meus colegas astrólogos também, que sabem que eu pesquiso gráficos e pesquiso Sedna e pesquiso outras coisas mais. Tá? Então um abraço a vocês, uma boa noite e ótima semana de lua cheia, ótimo final de signo pro ano novo, ano velho está terminando, né? Começa dia 20. Esse mês de março promete, gente. Vamos estar junto muitas vezes, tá? Um abraço.